Vou trazer uma sineta grande. Vê quem quer fazer. Alô. Eita, câmera. Não sei se eu estou certo aqui. Começa por aqui. Daqui para lá. Vou jogar de esquerda. Vê. Quem quer fazer essa prova? Oi. Alô. Só falta a secretária. Vê, começa por aqui. Hoje vai assim. Vamos falar, não? E tu? Boa. Tá aí no meio, Edson? Edu, primeiro ou segundo? Luna. Depois eu falo no final. Boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Consulto os nobres colegas vereadores para a dispensa da ata da reunião anterior. Como todos concordam com a dispensa da leitura, em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovada a ata. Convido agora a primeira secretária, a vereadora Cristina, para que proceda a leitura do expediente. Boa noite a todos. Iniciamos a leitura do expediente, ofício número 021/2009, de 11 de fevereiro de 2019. A Sua Excelência, o senhor Carlos Affler, presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura, Departamento Estadual de Infraestrutura DEINFRA. Assunto: manutenção e limpeza das canaletas de drenagem das rodovias SC 108 e SC 410. Senhor presidente, venho por meio deste solicitar encarecidamente que seja efetuada o quanto antes a manutenção e limpeza nas canaletas de drenagem das rodovias SC 108 e SC 410, rodovias essas que ligam Nova Trento, São João Batista e Brusque. As referidas rodovias e canaletas encontram-se em situação preocupante, necessitando de manutenção quanto antes, pois com os temporais eles não conseguem drenar o suficiente, fazendo assim que a água escorra para o asfalto, tornando-se muito perigoso por conta do intenso tráfego.
podendo ocorrer graves acidentes vitimando pessoas. Sendo o que a oportunidade nos oferece, reitero a Vossa Excelência protestos de alta consideração e respeito. Respeitosamente, Elza Sebastiana Casagranda, vereadora. Ofício 02/2019, setor Contabilidade. Nova Trento, 4 de fevereiro de 2019. Prezado Senhor, no cumprimento das disposições legais, encaminho a Vossa Excelência e demais vereadores balancete desta Câmara Municipal de Vereadores relativo ao mês de janeiro de 2019. Desprovida de outro propósito, aproveito o ensejo para representar protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Cleide Liz Delantônia, contadora. Tá. Então, aqui nós temos um ofício que é em resposta da Celesc para o vereador Tiago Dalsasso, Câmara de Vereadores de Nova Trento. Senhor vereador, com nossos cumprimentos, acusamos o recebimento do seu ofício número 2019/2018, que solicita informações sobre as quedas diárias de energia e sobre o assunto temos o seguinte a expor. A qualidade do fornecimento de energia elétrica é regulamentada no procedimento da ANEEL, denominado Procedimento de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional. PRODIST, módulo 8. Qualidade da energia elétrica com os seguintes objetivos. A. Estabelecer os procedimentos relativos à qualidade da energia elétrica, abordando a qualidade do produto e a qualidade do serviço prestado. B. Definir a terminologia, caracterizar os fenômenos, parâmetros e valores de referência relativos à conformidade de tensão em regime permanente e às perturbações na forma de onda de tensão, estabelecendo mecanismos que possibilitem à ANEEL fixar padrões para os indicadores de qualidade da energia elétrica. C. Estabelecer a metodologia para apuração dos indicadores de continuidade e dos tempos de atendimento para as ocorrências emergenciais, definindo padrões e responsabilidades. O item 5 da seção 8.2 do PRODIST estabelece indicadores que mensuram a duração e frequência de interrupções no fornecimento de energia elétrica. Esses indicadores devem ser apurados para um conjunto de unidades consumidoras, representando a média da duração e frequência das interrupções, bem como para cada unidade consumidora da distribuidora, representando a real qualidade do fornecimento. São indicadores coletivos. 1. DEC, duração equivalente de interrupção por unidade consumidora, que se refere ao valor médio em horas que cada unidade consumidora ficou sem energia elétrica em um determinado período. 2. FEC, frequência equivalente à interrupção por unidade consumidora, que se refere à quantidade de vezes, em média, que cada consumidor ficou sem energia em um determinado período. A apuração e coleta de indicadores de continuidade é um processo de responsabilidade da distribuidora, fiscalizado pela ANEEL, que estabeleceu ainda a necessidade de certificação desse processo com base nas normas ISO 9001, com vistas a garantir a veracidade. É importante ressaltar que, para avaliar o desempenho dos indicadores de continuidade coletivos e individuais, são estabelecidos valores limites,
o estabelecimento desses valores para os indicadores coletivos é um processo conduzido pela ANEEL, consolidado por meio de audiência pública e publicado em regulamento específico. Os valores limites para os indicadores de continuidade individual são estabelecidos no PRODIST. Para o ano de 2013, a ANEEL estabeleceu como limites para a Celesc Distribuição um valor de DEC anual de 15,64 horas e FEC anual de 12,80 vezes. Em termos de disponibilidade do sistema elétrico, no caso do indicador DEC, esse pode ser traduzido como uma disponibilidade do sistema elétrico em 99,8% das horas do ano. Frisamos que, historicamente, a Celesc Distribuição mantém seus indicadores de qualidade, DEC e FEC, dentro dos limites impostos pela ANEEL. Inclusive, no ano de 2013, no ano de 2014, nosso DEC anual foi de 15,15 horas e o FEC anual foi de 14,45 vezes, e em 2015 tivemos o DEC anual de 14,67 horas e um FEC anual de 10,15 vezes. Em 2016, tivemos um DEC anual de 12,83 horas e um FEC anual de 8,63 vezes. Em 2017, tivemos um DEC anual de 12,33 horas e um FEC anual de 8,35 vezes. E fechamos o ano de 2018 com um DEC de 10,67 horas e um FEC anual de 7,33 vezes. Portanto, podemos afirmar que os valores médios dos indicadores DEC e FEC são melhores do que os obtidos no ano de 2013. Salientamos que nem todos os desligamentos que ocorrem na rede de uma distribuidora são de sua responsabilidade ou têm sua origem no sistema de concessionária. Defeitos ocorridos no sistema das geradoras e transmissoras de energia muitas vezes causam desligamentos no sistema das distribuidoras. Outros desligamentos provenientes do sistema elétrico da distribuidora não são gerenciados por ela, tais como albarroamentos, condições climáticas adversas, interferências do meio ambiente animal, contato com a vegetação, com a rede, entre outras. Os desligamentos causados pelo contato da vegetação com a rede são, em sua maioria, provenientes de áreas de reflorestamento e, por isso, de sua suma importância que as câmaras de vereadores criem uma legislação específica sobre o plantio de reflorestamento próximo às redes de distribuição e, por sua vez, as prefeituras exijam dos reflorestadores o cumprimento dessa legislação, pois a Celesc Distribuição não tem poder para ação para derrubar as árvores em desacordo com essas normas. A Celesc Distribuidora busca a conscientização dos reflorestadores e da população em geral. Ressaltamos que, no período do verão, o estado de Santa Catarina é assolado por constantes temporais, acompanhados de descargas atmosféricas e fortes vendavais. As descargas atmosféricas provocadas por essas tempestades causam sobretensão na rede elétrica e, por consequência, levam à abertura da chave de proteção. A proteção é necessária para que a rede seja desligada, evitando acidentes e queima de equipamentos. O município de Nova Trento é atendido por 2 alimentadores oriundos da subestação Tijucas. É sabido que o desempenho do conjunto Tijucas está aquém do esperado, mas vale salientar que estamos melhorando ano após ano. De 2014 a 2018, conseguimos uma melhora de 36% no DEC e 25%
no FEC da região. Nova Trento, nos anos de 2017 e 2018, nos quais se pode notar, a maioria estão relacionadas a fatores externos e controle da Celesc-D. A causa não identificada normalmente ocorre em virtude do contato da vegetação com a rede e de condições climáticas adversas. Aí depois tem duas tabelas aqui nesse ofício, onde fala sobre vegetação, rede e percentual. Eu leio essas. Então são duas tabelas, depois a gente explica, né? Que fala do ano de 2017 e de dezembro de 2018. Só para a gente, aqui no caso das duas tabelas, né, secretária, eles, em primeiro lugar, o problema que eles entendem que está acontecendo da queda de energia é a vegetação na rede. Tanto do ano 2017 como 2018, né? Exatamente. Depois vem condições climáticas, abaloramento, descarga atmosférica, né? Isso mesmo, eles falam em a vegetação na rede, que houve, o que foi, né, o total, e falam em FEC e DEC, que é aqueles dois fatores que eles explicaram anteriormente. E pulando essas tabelas, para minimizar as ocorrências relativas ao contato de vegetação com a rede elétrica, a Celesc-D mantém uma equipe de limpeza na faixa, poda e roçada, ininterrupta. No entanto, a faixa em que por lei podemos executar roçadas é limitada, sendo 12 metros para linhas trifásicas e 6 metros para linhas monofásicas. Os temporais de verão, muito comuns na região nessa época do ano, agravam os efeitos da vegetação em redes elétricas, principalmente com a ação do vento, que leva a vegetação a se chocar com as redes de distribuição de energia. Mesmo quando a vegetação está fora da faixa de passagem da rede elétrica, ou seja, trata-se frequentemente de um problema não gerenciável para a distribuidora de energia. No que diz respeito à quantidade de energia disponibilizada no município, a tabela a seguir apresenta dados dos alimentadores que atendem o município. Verifica-se que esses estão esperando dentro dos limites adequados. Ou seja, a demanda atual está abaixo da capacidade de transformação da subestação. Aí depois tem uma outra tabela que fala sobre alimentadores, capacidade, demanda e fator de uso. Sobre as interrupções no fornecimento de energia entre os dias 9 e 19 de dezembro de 2018, que afetaram os consumidores de Nova Trento, destacamos que a maioria dos eventos são relacionados a adversidades climáticas decorrida do mau tempo. Em relação ao questionamento sobre as medidas para solucionar as intercorrências, informamos que estamos construindo um novo alimentador no município de Canelinha, que permitirá uma maior recursividade na região. A conclusão desta obra está prevista para o mês de julho de 2019. A Celesc-D vem investindo intensamente na autoformação do sistema elétrico, com implantação de sistema com recomposições telecontrolados e automáticas self-healing, através de religadores eletrônicos de última geração. Tal sistema permite, em casos de defeitos, grande parte da carga seja mantida automaticamente em operação pela reenergização através de uma fonte alternativa. A cidade de Nova Trento já é beneficiada por esse sistema e receberá novas melhorias através dessa tecnologia durante este ano. Lembramos que no ano de 2018, ampliamos a subestação Tijucas com um transformador de potência e novos religadores. Dobramos o número das equipes de emergência,
sendo que, atualmente, as ocorrências são atendidas por equipes que prestam serviço exclusivamente à região de Tijucas. De domingo a domingo, a Celesc Distribuição, conhecendo os limites existentes, busca disponibilizar um número de equipe suficiente para fazer o atendimento dentro dos padrões de qualidade e dos anseios de nossos consumidores, resultando em mais energia para toda a sociedade. Por orientação da ANEEL, informamos que para dar maior celeridade às futuras solicitações, os interessados devem procurar um de nossos canais de atendimento, lojas presenciais, Contact Center, no 0800 48 0120, 24 horas, ou via agência web www.celesc.com.br. Em acompanhamento do processo, a lista das lojas presenciais com seus respectivos endereços consta no link Consultas da agência web no portal Celesc. Sendo que tínhamos para o momento, colocamos-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Vitor Lopes Guimarães, diretor de distribuição, e Clécio Poleto Martins, diretor-presidente. Então, esse foi o ofício que o vereador Tiago Dalsasso recebeu da Celesc. Que, obviamente, ele enviou um e responderam, né? Dando continuidade ao expediente, ofício 006/2019, Nova Trento, 7 de fevereiro de 2019, do setor administrativo do SAMAI, senhor Vladimir, venho através deste encaminhar a Vossa Senhoria os balancetes e demais documentos referente ao mês contábil dezembro de 2018, relatórios anuais RREO e RGF desta autarquia. Sem outro particular, reiteramos protesto de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Maria de Lourdes Rover, coordenadora do SAMAI. Indicação número 013/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores, o vereador que essa subscreve indica a mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que a Secretaria Municipal de Obra realize a limpeza e roçada do mato nas calçadas laterais da Rua dos Imigrantes, próximo à Igreja Assembleia de Deus, onde servem de passagem para os pedestres que ali caminham. Indicação número 14/2019. Excelentíssimo senhor... Gente, voltando a essa indicação, perdão. Quem fez essa indicação foi o Carlos Roberto Orsi, vereador. Indicação 014/2019, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que essa subscreve indica a mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que se providencie a manutenção dos equipamentos da Academia ao Ar Livre instalada na Rua Madre Paulina. Indicação do vereador Tiago Dalsasso. Indicação 015/2019, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que esta subscreve, indica a mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal, no sentido de que se providencie a ampliação de iluminação pública nas localidades de Ribeirão Frederico, Alto Alferes, no bairro Vígolo. A indicação do vereador Tiago Dalsasso. Indicação número 016/2019, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que essa subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica a mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal
no sentido de que se instale um espelho convexo em cada saída das ruas Stanislau Dalry, Mário Secato e Militão Costa Filho. É indicação do vereador Tiago Dalsasso. Indicação 017/2019. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, o vereador que essa subscreve, considerando a real necessidade do que vem alegar, indica à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal no sentido de que seja efetuada a recuperação da estrada da localidade de Pitanga. Indicação do vereador Tiago Dalsasso. Convite. O governador do Estado, Carlos Moisés da Silva, ex-secretário de Estado de Segurança Pública, Carlos Alberto Araújo Gomes Júnior, o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Norberto Queires, e diretor da Polícia do Litoral, Luiz Ângelo de Assis Lacerda Moreira, convido Vossa Excelência para a solenidade de posse do delegado regional de Polícia de Brusque, Fernando de Faveri. A data do evento, dia 14 de fevereiro de 2019, quinta-feira. Horário 14h30, local sala de reuniões da Associação Empresarial de Brusque, localizada na rua Pedro Werner, 180, terceiro andar, centro de Brusque. É o que tínhamos, presidente. Obrigado, nobre vereadora. Não constando mais matéria do expediente, agora concedo a palavra livre aos vereadores inscritos para tratarem de assunto de sua livre escolha. Inscrito para falar hoje da esquerda para a direita, o vereador Edo. Dez minutos. Senhor presidente, nobres colegas, público presente, e os que nos assistem pelos meios de comunicação, minha saudação. Bem, primeiramente, eu até vou me manifestar pedindo aos vereadores da situação, até mais especificamente ao vereador presidente, senhor Vladimir, que informe ao secretário de Obras, amanhã, se possível, de uma situação na estrada do Bom Retiro, muito próximo do último morador, do então, à época, hoje já é falecido, o senhor João Montebella. Você conhece, é no final da estrada dos Marques. Ontem, uma senhora, nos encontramos na festa de São Valentim. Em conversa, ela me informou que, e lamentando de que hoje teriam início as aulas, mas que ela lamentava que o veículo que faz o transporte não chegaria até a sua residência em função da precariedade de um trecho da estrada geral. Portanto, por ironia do destino, ontem à noite, quando eu estava enviando as minhas indicações para esta casa, faltou energia. O motivo de eu não ter enviado as minhas indicações é que não tinha como mandar, porque no exato momento que eu estava me preparando para o envio, faltou energia. E aí nós sabemos que essa falta de energia se estendeu até as 3h30 da madrugada. É meu costume enviar domingo à noite minhas indicações. Portanto, como não deu naquele momento, eu faço essa informação verbal aos vereadores da situação e solicito que informem ao secretário para ver da possibilidade de ir até o final da estrada do Bom Retiro, que com certeza é um reparo rápido de se fazer para que volte à normalidade e para que esta criança, então, que frequenta a escola municipal, ele possa, então, ter esse transporte de maneira natural. Ou seja, como é de costume, o veículo chega até esta residência, que é a última da rua, para
que ocorra o embarque desta criança. Bem, prestando atenção no ofício que a Celesc, na resposta do ofício do vereador, ao vereador Tiago D'Alsace, naturalmente, no segundo espaço, quero comentar sobre a reunião que aconteceu na última quinta-feira, em que se chamou de audiência pública. Eu não entendi como se poderia dizer que aquilo foi uma audiência pública, mas, enfim, houve uma reunião. Mas, prestando atenção na resposta ao ofício, a Celesc orienta ou solicita que as câmaras de vereadores elaborassem legislação específica para regulamentar o plantio de árvores exóticas junto às redes de energia. Eu até lamento que o Executivo não tenha enviado até hoje uma cópia desta nossa lei. Essa lei, por sinal, foi de autoria deste vereador em 2013. E eu elaborei esta lei justamente ouvindo dos agentes que prestam serviço à CEREG, a Cooperativa de Eletrificação Rural Estevão Júnior, da dificuldade deles de convencer os proprietários de reflorestamentos ou os que estavam iniciando o reflorestamento de respeitarem uma distância mínima junto à rede elétrica. Então, prontamente me informei e elaborei a lei e imaginava eu que o Poder Executivo já tivesse informado a Celesc de que nós já temos esta lei. Naturalmente que a lei foi elaborada e não significa que nem o Poder Público, nem o Poder Executivo Municipal, nem a Celesc vão chegar ali e dizer o seguinte: vamos derrubar tudo que existe próximo das redes de energia elétrica. É preciso usar de bom senso, assim como determina a lei. Então, nesse quesito, nesse pedido do pessoal da Celesc, nós já estamos adiantados. Ou seja, nós temos uma lei que regulamenta o plantio e determina que os proprietários, a partir do momento que forem notificados, inclusive isso é uma tarefa do Poder Executivo, que deveria ter feito isso, porque nesta reunião o prefeito disse que a partir de agora o Executivo, o Poder Público Municipal vai mandar derrubar tudo por conta própria. Eu estranhei dessa atitude do prefeito, porque até então a lei já existe desde 2013. E os problemas com falta de energia, eles são antigos também. E nós sabemos que um percentual desses problemas de falta de energia são provocados pela vegetação. Então, eu acho que não é bem assim, agora, a partir de agora, nós vamos ver quem é que manda. Não, sempre usar de bom senso, é preciso notificar os proprietários, dar um tempo a eles, conforme diz a lei. Faço questão de ler a lei, ainda tenho 4 minutos, se é possível. Então, para os senhores entenderem que neste município a lei está regulamentada. Lei número 2487/2013. Dispõe sobre as normas referentes ao plantio de árvores exóticas e outras árvores de grande porte, junto à rede de distribuição de energia elétrica e da outras providências. Artigo 1º. Fica estabelecido que, a partir da publicação desta lei, a distância mínima para o plantio de árvores exóticas, eucaliptos, pinos e etc., e outras árvores de grande porte junto à rede de distribuição de energia elétrica é de 20 metros em relação ao eixo da mesma, ou seja, 20 metros de cada lado de uma rede elétrica. Parágrafo único. O proprietário poderá, nesta área de recuo, plantar vegetação rasteira, árvores frutíferas e outras culturas com até 2 metros de altura, ou realizar o plantio de pastagem. Artigo 2º. As árvores mencionadas no artigo anterior, que estiverem plantadas e não obedecerem à distância mínima permitida, deverão ser cortadas por seus proprietários no prazo máximo de 6 meses. Com toda certeza, um prazo máximo de 6 meses após serem notificados. Parágrafo único. As árvores nativas existentes que estiverem dentro dos limites da presente lei
somente poderão ser cortadas mediante autorização expressa do órgão ambiental competente. Parágrafo 3º. O desrespeito à presente lei acarretará aos responsáveis pelo plantio das árvores o pagamento por todo e qualquer dano que porventura ocorrer devido à queda ou outro problema ocasionado pela árvore plantada. Artigo 4º. Ficam autorizadas as concessionárias ou cooperativas de energia elétrica, independente de autorização do proprietário, a cortar as árvores existentes logo abaixo da rede de energia elétrica ou aquelas situadas a uma distância de 3 metros do seu eixo. Então vejam que a lei diz que, então, neste caso, sim, as concessionárias podem, a partir do momento em que se aplica a lei, num eixo de 3 metros, fazer a derrubada das árvores, independente da vontade do proprietário. Na questão dos 20 metros, é necessário que se notifique o proprietário, ele tem 6 meses para derrubar o que existe, e os que vão fazer novos plantios têm que respeitar os 20 metros. Artigo 5º. O proprietário que não realizar o corte das árvores previsto nesta lei será penalizado com multa a ser regulamentada por decreto do Poder Executivo Municipal. Nova Trento, 20 de maio de 2013. Então vejam, nós já temos a lei há aproximadamente 6 anos. E, portanto, eu imaginava que o Executivo tivesse informado tanto a Celesc quanto a cooperativa da existência desta lei, pois justamente ela se fazia necessária para que tanto a Celesc quanto a cooperativa tivessem amparo jurídico para realizar a limpeza junto às redes de energia. Obrigado, vereador Edon. Como nessa primeira fala não tem mais inscritos, e na ordem do dia de hoje também não temos nenhuma proposição para ser discutida e votada, eu passo então para as considerações finais. Inscritos vereadores, novamente Edon, vereador Edon, por mais 10 minutos. Bem, senhor presidente, então, dando continuidade ao que vínhamos abordando, agora eu quero me manifestar minha opinião sobre a audiência pública que aconteceu nesta casa. Eu, com toda a sinceridade, até então não entendi por que se chamou de audiência pública aquela reunião. Ou seja, aos que não estavam presentes, ocorreu aqui uma reunião com alguns representantes da Celesc. Estávamos nós, vereadores, a grande maioria, vereadores de São João Batista, Major Jacino, Canelinha, prefeito de São João Batista, vice-prefeito de Major e o prefeito municipal de Nova Trento, o vice-prefeito também de Nova Trento. Aqui, enfim, foi anunciado que teríamos uma audiência pública com esses representantes da Celesc e, com toda certeza, como eu entendi, a grande maioria que estava presente também entendeu, de que nós teríamos o direito de fazer algumas perguntas pertinentes ao problema da falta de energia, ou até mesmo de saber dos projetos da programação da Celesc, de futuros investimentos neste vale para minimizar ou eliminar o problema da constante falta de energia elétrica. Lamentavelmente, fomos surpreendidos no início da reunião de que ninguém tinha o direito de se manifestar ou fazer perguntas se não fosse por escrito. Isso pegou de surpresa a grande maioria. E nós tínhamos empresários aqui que vieram com esse objetivo de perguntar e dizer, inclusive, aos representantes da Celesc,
de seus prejuízos por essa constante falta de energia. E não tiveram o direito de se manifestar, como nós vereadores, apenas o vereador Tiago, que não fazia parte da mesa, como foi anunciado, apenas o presidente de cada casa podia se manifestar. Tiago conseguiu um espaço, eu fiquei por 5 ou 6 minutos com o braço levantado, queria me manifestar, mas não me foi dado o direito. Inclusive nós ouvimos, infelizmente, devido a essa situação, nós ouvimos de algumas pessoas sentadas que cochichavam entre elas e diziam, pois é, os vereadores de Nova Trento são mudos porque eles não estão se manifestando. Isso nós ouvimos. E, lamentavelmente, as pessoas não entenderam de que não nos foi dado o direito de nos manifestar. E uma outra coisa que me chamou a atenção, houve ali umas 20 ou 30 pessoas que fizeram perguntas por escrito, mas que depois aqui, o Salve Osmar Tonini, secretário de Turismo, que coordenou a reunião, ele reduziu isso em 3 perguntas. Ele juntou os papéis e disse que as perguntas eram mais ou menos, tratavam do mesmo assunto, e ele elaborou 3 perguntas. Ou seja, foi uma decepção muito grande por todos, com certeza, para todos que estavam aqui, e principalmente nós vereadores, que nós viemos com o intuito de também, não é fazer um questionamento, no sentido de desrespeitar quem estava aqui, mas de buscar uma explicação, e além da explicação, fazemos entender de que nós precisamos que as melhorias aconteçam. E a questão dos vereadores que eu falo, que nós devíamos ter o direito de nos manifestar, porque como disse aqui o vice-prefeito Jason na tribuna, de que nós somos a ponta da linha e que as reclamações vêm para o vereador da sua comunidade. Eu tenho certeza que todos nós aqui, quando falta energia, por um tempo mais prolongado, vereadores, aí vocês não fazem nada, estou sem luz desde ontem, a energia faltou de novo e vocês não fazem nada. Lamentavelmente, as pessoas não têm ideia da nossa missão. Muitos entendem que o vereador pode resolver tudo, e não é por aí. Mas que, naturalmente, nós nos empenhamos junto a estes órgãos, comunicamos, mostramos a eles da necessidade de darem mais atenção e de resolver os problemas. Mas, infelizmente, nesta reunião, não nos foi dado o direito de nos manifestar. E, para mim, a surpresa maior quando da fala do, então, prefeito municipal São João Batista, seu Daniel, ele mais ou menos deixou claro da situação da Celesc quanto aos projetos de investimento para o Vale, que não havia nem mais necessidade do representante da Celesc se manifestar. Eu entendi assim, porque nos foi dito que havia o planejamento de melhorias de rede, foram 3 pontos, há cerca de 3, 4 anos, que o prefeito Daniel se empenhou, penso que o nosso prefeito também tenha, foi falado em melhoria de rede de Tijucas para cá, alguma melhoria na questão de substituição dos fios, hoje não encapados por fios encapados, eu entendi assim, para evitar que a vegetação traga prejuízo, e que o terceiro item, e que me assustou, planejado para 2021, a implantação de uma subestação em São João Batista. Isso o prefeito nos adiantou, antes da fala do agente da Celesc. A partir daí, apenas o agente da Celesc confirmou o que o prefeito Daniel disse e passou a buscar desculpas pela falta de energia. Inclusive, ele foi bem claro ao dizer que 40% de todos os momentos que há falta de energia, de queda de energia, 40% são provocados pela vegetação. E aí, eu também acredito que sim, entendo. Que naturalmente, nos dias de trovoada, de um vendaval, de uma tempestade mais forte, a vegetação acaba ou caindo algum galho sobre a rede, cai uma árvore, ou esta árvore apenas encosta em 2 fios e causa um curto-circuito, certo. Mas o que eu queria perguntar a ele, e os outros 60% são causados por quê? Quais são os fenômenos que causam o restante para chegarmos a 100%? Eu queria fazer este questionamento. E um outro que eu queria fazer, diante do que eu ouvi, dizer ao seu Adriano Luz, Adriano da Luz, por sinal, era o representante da Celesc, e o senhor acha que este município,
O senhor entende que São João Batista, Major, podem esperar até 2021 para que se venha a instalar uma subestação em São João Batista, para a partir daí melhorar a nossa energia? Pois para 2021 falta muito tempo. E nós estamos vendo o drama que estamos vivendo. Então, dessa forma, se assim for feito, nós temos mais 3 anos de sacrifício e de sofrimento com a falta de energia. É isso que dizer, vereadora Elza. Justamente, então quer dizer que nós estamos condenados ao não desenvolvimento, porque se empresas de grande porte ou de médio porte quisessem se estabelecer nas imediações, nós não temos energia para oferecer. E aquelas que estão ali já sofrendo, tendo enormes prejuízos pela falta de energia, como fica? Então, o meu questionamento era, nesse sentido, de que se tivesse me dado o direito de falar, de que nós, a classe política, então, tem que se unir e ir junto ao presidente da Celesc, junto ao governador, e dizer a eles que, apesar de entendermos que é preciso, é necessário um tempo hábil para que se resolva a compra de um terreno e a instalação dessa subestação, mas que nós não podemos esperar o 2021, porque eu não acredito que não seja possível agilizar isto. Afinal de contas, nós vivemos um drama, e não é possível que nós vamos ficar aqui aceitando que isso venha a acontecer neste prazo de 3 anos. Isso se acontecer em 2021. Porque nós sabemos que muitas vezes, quando os agentes públicos falam de um investimento, de uma melhoria, seja ela em qualquer segmento, eles dão uma data base e muitas vezes se passam mais 8, 10 anos para que isso se torne realidade. Inclusive, eu quero aqui tornar público e dizer aos senhores vereadores de que penso que nós, vereadores, deveríamos agendar uma audiência com o presidente da Celesc, tomarmos esta iniciativa, para levar ao conhecimento dele de que nós não podemos esperar por 2021, pois o município está aqui, precisa crescer, precisa se desenvolver. Eu pergunto, dessa forma, como é que os empresários da construção civil, do segmento imobiliário, vão ter ânimo para construir, para realizar empreendimentos imobiliários, abrir novos loteamentos, fazer construções de prédios, sabendo de que provavelmente nós vamos ter ali a liberação para que possamos constituir um loteamento, mas de repente não temos energia elétrica. Então esse é o meu questionamento e a minha posição quanto a esta reunião que aconteceu, que no meu entender, infelizmente, ela não nos trouxe nada de novo. Obrigado, vereador Edo. Próximo inscrito, vereador Tiago, 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha de casa. No dia de hoje eu trago 4 indicações, né? Com pena, eu digo que todas já foram feitas em 2017 e em 2018. A primeira foi feita em 2018, ainda no início do ano, referente à Academia ao Ar Livre do Vígolo, que fica em frente à churrascaria da Labrida. Aquela academia ao ar livre, que são aqueles equipamentos de ferro, foi instalada às vésperas da eleição de 2016, para dizer que algo foi feito no bairro. Mas se fosse para fazer algo, que fizesse bem feito. Nós temos ela debaixo da figueira, no templo, não temos uma iluminação nela para quem quer utilizar ela à noite, que é o horário que a maioria da população caminha, não é durante o dia, mas o que chama mais a atenção é que eu fiz esse questionamento ano passado, essa solicitação, de que os equipamentos já estão corroendo, já estão enferrujados, em alguns até com um risco de a pessoa quebrar enquanto usa. Então, foi feito em 2016,
Não fazem nem 3 anos e já estão com um problema. Não foi alertado esse mesmo problema, se não me falha a memória, em abril de 2018, está quase fazendo 1 ano, e eles estão lá na mesma situação, na verdade, piores do que já estavam. Então, novamente, a gente alerta. Aqui no centro, eles arrumaram, talvez porque seja no centro, mas se fizeram no bairro Vígulo, que providencia a manutenção também. Afinal, é dinheiro público e é dinheiro nosso. Fiz uma indicação ano passado e refaço sobre os espelhos convexos. Aquele espelho que você pode fixar no poste e você consegue ver se vem carro de um lado ou do outro. Na rua Stanislau Dauri, Amaro Secato e a Militão Costa Filho. Por quê? Você não tem a visibilidade dessa rua de quem vem. Quando você vai sair da rua, você tem o perigo, porque você precisa avançar a rua com o bico do seu carro para conseguir enxergar se vem alguém de um lado ou não. Então, enquanto isso, você já pode ocasionar um acidente. Essa indicação já foi feita o ano passado, e esse ano eu acrescento ainda a Rua Militão Costa Filho. Vereador, só um segundinho. Sim. Eu acho válida, sim, né, a sua indicação. Inclusive, hoje, eu liguei para o chefe de gabinete, pedi lá para Stanislau Dauri. Só que o problema, esses espelhos, é a pessoa que vão lá e mete pedra, não dura nem um mês. Nós temos Esse que é o grande problema. Mas nós temos um exemplo muito positivo na Rua Vígulo, na Rua Madre Paulina, bairro Vígulo, na saída da Rua da Lagoa, nós temos um espelho desse no poste, já está lá há mais de 2 anos e não foi quebrado. Então, nós temos iniciativas positivas também. Temos locais que deram errado e temos locais que deram certo. Mas nós não podemos nos omitir. Bem lembrado, vereador. Fiz uma indicação também referente à estrada do Pitanga, pois na última semana, ao encontrar na sexta de manhã, aqui no posto, aqui do lado do Arker, o seu Osmar Tomásio, o Mai, ele me relatou que estava vindo da localidade do Pitanga com seu caminhão e sofreu um acidente por problema da estrada. Bateu foto, filmou, mas não tinha no momento, e eu não fui até o local verificar, vou essa semana. Mas deixo aqui a indicação. Felizmente foram só danos materiais, não aconteceu nada com ele. Mas eu pude ver o seu caminhão que estava no posto de gasolina, estava bem danificado. Eu orientei o mesmo a registrar um boletim de ocorrência e cobrar da prefeitura, porque quando é problema da estrada, ela tem o dever de reembolsar. Então fica essa indicação também para a recuperação da localidade de Pitanga da estrada. Já que nós estamos falando tanto de Celesc ultimamente, eu fiz indicações dessa natureza em 2017, fiz em 2018, estou fazendo novamente em 2019, para a ampliação da iluminação pública da localidade do Ribeirão Frederico e da localidade de Alto Alferes, que fica após o Santuário Madre Paulina, da Santa Paulina. Nós estamos aí há 2 anos, mais de 2 anos já, dessa nova legislatura e desse novo governo. Afinal, houve uma eleição nesse período. Foi eleito mesmo o prefeito, mas houve uma eleição. Então, há 2 anos, há pouco mais de 2 anos que eu estou aqui solicitando, e até hoje nós não vimos uma melhoria de iluminação pública nessas 2 localidades. Lembro a todos de que o ano passado, e parabenizo a administração pública, que quando tem algo bom nós devemos parabenizar, pelas novas luminárias do bairro Vígulo. Luminárias boas, excelentes e bonitas. Mas foram tiradas diversas luminárias do bairro Vígulo, que estavam em funcionamento, em excelente qualidade. Então agora só cabe um pouco de capricho e que eles peguem essas luminárias que já foram retiradas da Rua Madre Paulina e reaproveitem. Assim o custo baixa, você só tem o custo da mão de obra. E providencia as instalações na localidade de Ribeirão Frederico e na localidade de Alto Alferes e em tantas outras que o nosso município precisa. Nós temos o material, falta um pouco de capricho. São 2 anos de cobranças, 2 anos de indicações feitas. Iniciamos o 3º ano e continuaremos cobrando até que eles façam. Então, cabe essa indicação para que também relembre a eles dessa necessidade. Agora, falando um pouco da audiência pública que nós tivemos na semana passada, talvez os senhores possam me ajudar,
mas o interior é fornecido energia elétrica através da Sereg. Nós tivemos uma audiência para falar da energia elétrica, mas nós não tivemos representantes da Sereg. A organização dessa audiência pública ficou por conta do Executivo. Será que eles lembraram de convidar a Sereg? Eu acredito que se tivessem convidado a Sereg, algum representante teria vindo. Então eu acredito que houve esquecimento dessa parte. Mas se nós vamos falar da energia elétrica, nós vamos esquecer do nosso interior, que sofre muito pela energia elétrica? Como é que nós podemos esquecer de convidar a Sereg? Posso estar equivocado, mas acredito que se ela tivesse sido convidada, aqui ela estaria. Então, nisso eu deduzo que ela não foi convidada. E é uma pena, pois era um momento oportuno para que eles também se explicassem, dessem as suas respostas e atendessem a comunidade. Pois se falou de 130 reais, se falou um pouco do interior, mas os responsáveis pelo interior aqui não estavam. Acredito que a audiência pública tenha sido válida somente para explicações. Infelizmente, eu saí dessa audiência pública com menos confiança do que eu entrei. Foi um bate-papo, muito se falou, mas nada foi garantido. Nós fizemos questionamentos, eu levantei a questão de que uma rua onde haviam 10 pessoas, 10 famílias, há 10 anos atrás, eram atendidas por um equipamento, hoje possuem 100 famílias e são atendidas pelo mesmo equipamento. Então, é uma lógica que falta potência, provavelmente. Questionei se eles haviam algum planejamento para a melhoria, e eles enrolaram, falaram de um discurso, mas não falaram que iam trocar o transformador por um maior, que iam melhorar o cabeamento. Em 2017, eu fiz uma audiência com o Cleverson, na época, presidente da Celesc, levei questionamentos e ele me colocou da troca desses cabos, ainda em 2017. Estamos em 2019 e nada foi feito. Nessa audiência aqui, eles falaram a mesma coisa que ele falou em 2017. Então, eu acredito que a gente saiu com menos resultados do que a gente tinha. Fica essa tristeza, afinal, né, nesse sentimento de tristeza, porque nós somos uma comunidade, somos esquecidos pela Celesc. Quando eles têm a oportunidade de nos garantir um serviço, eles não nos garantem. Então, porque provavelmente não vão fazer. A cada ano nós viemos tendo mais problemas, não falta cobrança da nossa parte, mas infelizmente nós não temos o poder de lá pegar a caneta e mandar fazer. Então, vereador, de repente, nós, vereadores, os empresários, pegar e fazer um baixo-assinado com um grande número aí de assinatura, aí sim marcar uma reunião e fazer né? De repente é uma ideia, um baixo-assinado, todo mundo pegando junto, e aí marcar uma reunião com o presidente da Celesc e levar esse baixo-assinado lá para ver se melhora alguma coisa. Eu acho muito válido esse momento, esse abaixo-assinado, e que depois a gente marque uma reunião mesmo com o presidente. A ideia do abaixo-assinado é excelente, acho que a gente pode tomar a frente e deixar essa casa aberta para isso, que as pessoas venham aqui assinar. E também eu me comprometi no final daquela audiência em marcar uma reunião na Celesc com o presidente e convido a todos os vereadores, e acredito que então a gente faça esse abaixo-assinado e aí marque como foi a ideia do vereador Edson. Então seria isso, senhor presidente. Muito obrigado e uma boa semana. Obrigado, vereador Tiago. Dando continuidade ao espaço com as considerações finais, vereadora Cristina, 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente e aos internautas. Com relação à audiência pública, eu infelizmente não pude comparecer, eu tinha um outro compromisso, mas em outra oportunidade eu estive com o vereador Tiago, vereador Edo e vereadora Tair, foi em 2017, estivemos com o presidente da Celesc, já levando, quero deixar claro à população que em 2017, a oposição se uniu, foi até o gabinete do presidente da Celesc,
já reivindicar melhorias e buscar, porque naquela época a gente já previa que só iria agravar. A Celesc veio, tanto pela resposta do ofício ao vereador Tiago, quanto aos questionamentos e o que foi falado e explicado na audiência, pelo que eu apurei, eu acho que não temos que tratar mais nada com a Celesc. É o prefeito, o executivo municipal, que peça uma audiência com o governador e coloque o que está acontecendo em nossa cidade. Eles vieram aqui, tomaram o tempo do pessoal, da população, explicações como deram no ofício, falando até em palavras difíceis, em siglas. O que interessa a nós? De o povo ficar aí a noite toda sem energia elétrica, até quando? Não concordo, vereador Edson, ir novamente bater na porta do presidente da Celesc, e sim buscar esse novo governador que veio para tantas mudanças, que foi tão bem votado no município de Nova Trento, e que o executivo que convide, lógico, leve uns vereadores, aconselho ele também que convide os da oposição, e não só a situação, e que vão numa audiência e coloquem para o governador. Essa é a minha sugestão na questão de Celesc, porque enquanto cai energia por causa do clima, é uma coisa. Agora, esse final de semana, gente, não tinha motivo nenhum para deixar, como deixou, o bairro do 30 Réis uma noite inteira sem energia. Fora os outros que a gente tem acompanhado muito nas redes sociais. Aqui no Bezanello, ela até cai a energia, mas ela retorna logo. Não sei o porquê. Nas questões de podas de árvores, o interior eu não sei como está. Uma época, nós tínhamos bastante quedas no interior, eu era coordenadora da Casa da Cidadania, e o que eu fiz foi, chamei numa mediação o pessoal da Cerege, na época também da Souza Cruz, que estava bastante envolvida, chamei o Poder Judiciário, que mandou representante, e ali foi feita uma mediação onde se decidiu bastante melhorias. Inclusive foi ali que a Cerege disponibilizou um automóvel Toyota na época e uma motocicleta para quando tivesse emergência. A questão de podas de árvore, o judiciário se colocou à disposição, porque foi alegado que alguns moradores não permitiam que entrassem suas terras para podar, ali entrou o judiciário. Então isso foi em 2005, naquela época se resolveu nesse sentido, teve bastante melhoria. E quando se fala muito em poda de árvores, eu acho que não é tanto problema aqui, porque é mais pelo centro e bairro que eu tenho escutado que cai energia. Não sei, posso estar enganada e vou me aprofundar um pouquinho nesse assunto, para depois voltar a falar. Gostaria de falar para os senhores que além dessa falta de energia, desse problema da energia, logo nós vamos ter também a falta de água. Sabe por quê? Porque não está tendo nenhum investimento na captação aonde tem um reservatório de água. Sabe por quê? Porque o SAMAI está usando dinheiro para fazer calçadas, coisas que o prefeito prometeu e ele não cumpre, aí ele negocia com o diretor do SAMAI. E eu estou buscando, estou levantando. Estão aqui. Todos os valores trata de reconstrução de calçadas padronizadas. Que reconstrução? Desde quando o município tinha calçada padronizada no município todo? Porque aqui fala em vários bairros. Isso me deixa indignada, porque daqui a pouco, como ele já lançou em rede social, vai faltar água. Onde que vai faltar água? Se ele não fizer o que tem que ser feito com o dinheiro do SAMAI, vai faltar água sim. Porque não é obrigação do SAMAI ir lá fazer calçadas aonde o prefeito prometeu.
aonde ele quis cobrar e os moradores disseram que não iam pagar e ele tinha que cumprir. Aí o SAMAI vai com o dinheiro, que seria para investir em captação, em cuidar dos reservatórios, fazendo calçadas. Os empenhos estão todos aqui, 2017 e 2018. E a maioria deles é reconstrução de calçadas padronizadas. Então aqui, digo aos senhores vereadores que devemos sim fiscalizar e está até buscando uma resposta do diretor do SAMAI. Um outro assunto, senhores, é referente a patrimônio público. Quando um agente público, ele assume um cargo, ele é responsável pelo patrimônio do município, seja uma mesa, uma cadeira, um automóvel. E é no automóvel que eu quero dizer para vocês. 2 veículos furtados dentro do pátio do hospital, com portão eletrônico, com chaves guardadas na recepção, mas os veículos foram roubados. E pasme, senhores, essa semana iam levar o 3º veículo. 3º veículo. Então, eu acredito que já passou da hora. Vamos parar, abrir um processo que seja administrativo, que seja uma CPI, eu não sei qual de direito. Agora é palhaçada. Eu duvido que o secretário também está deixando as coisas dele, o patrimônio dele, assim ao Deus dará. Porque depois ele não põe a cara dele. Ele só põe um outro funcionário subordinado que não tem nada a ver e lá fazer o boletim de ocorrência. Ele não aparece. Me disseram que foi na rádio, mas eu não ouvi ele justificar, porque não tem justificativa. Tem sim que ser apurado. Tem sim que ser apurado. Porque independente se tem seguro ou se não tem seguro, a responsabilidade é do secretário, é do agente público responsável por aquele bem, porque é bem do povo. Até porque, digo aos senhores, eles não valorizam porque ganharam muito. Todos nós, tudo que a gente vai buscar é tudo para a saúde. É tudo assim, ó, de mão beijada. Aí não valoriza. É isso que está acontecendo em Nova Trento. Ele não está parando no setor dele para cuidar do que ele tem que cuidar do que é de direito. Então, nós temos que ver, abrir que seja, eu acredito, não sei se cabe CPI, não sei, teria que falar com o jurídico, mas tem que ser investigado o que está acontecendo. É uma afronta, é um desrespeito com o patrimônio público. Por hoje é só, senhores, agradeço a atenção de todos e boa noite. Obrigado, vereadora Cristina. Não tendo mais vereadores inscritos, eu só pediria licença aos nobres colegas vereadores, só para essa questão que foi levantada, o vereador Edo, vou falar com o secretário. Vou levar ele lá certinho o que você pediu, tentar conversar com ele amanhã, o que eu puder fazer, a gente está aí para isso. Com relação ao que foi levantado, as outras indicações aqui do vereador Tiago também, com relação à iluminação pública. O que foi retirado do Viglo, nós conversamos isso ano passado e tudo, é para acontecer, para a gente fazer essa parte do Viglo, parte do Federico, e tem outras localidades para aproveitar aqueles 108, 118 braços que saíram lá completos do Viglo, botar nessas localidades. Então, eu conversando até com o secretário Juscelino, por coincidência de manhã nesse sentido, onde eu cobrei também que tem outros locais a serem feitos, além do Viglo e Frederico, ele me disse que não, que está tudo organizado nesse sentido para a empresa já começar a fazer. Então, a gente vai tentar ficar em cima disso para que isso aconteça. Quanto à questão da audiência pública de quinta-feira, particularmente, claro que a gente esperava mais. A audiência pública foi quinta-noite. Mas eu quero dizer o seguinte, pelo menos eu acho que, além do que foi feito em outros momentos, nos últimos 2 anos, incluindo o ofício que o nobre vereador Tiago fez o ano passado, pelo menos a gente fez uma audiência pública, o poder público, principalmente fazendo aqui na Casa do Legislativo,
mostrando à Celesc que nós estamos atentos e temos que ficar atentos a isso agora e cobrar. O que está acontecendo é insuportável, a gente sabe, principalmente na noite passada e das outras vezes que vem acontecendo nos últimos meses. Mas eu acho que diante de tudo o que está acontecendo, o mais importante é estarmos unidos e cobrar. A vereadora, talvez, Cristina, não concordou, mas eu ainda sou da ideia do vereador Edson e os demais aqui, que nós também, eu acho, com o Legislativo, uma audiência com o presidente da Celesc, que eu não conheço, não sei se alguém aqui conhece ele, mudou toda a diretoria, eu particularmente não conheço mais ninguém. E nós temos até, para fim do conhecimento e ver como é que está funcionando, eu acho interessantíssimo nós fazermos isso. Eu concordo plenamente. Mas são coisas que nós não podemos deixar agora esfriar. Cabe a nós e nós somos cobrados diariamente, então nós vamos fazer acontecer. Vereador, assim, ó, não precisa ser necessariamente lá para o presidente da Celeste, que pode levar para a ANEL, pode, de repente, até com o governador, mas com baixo assinado, um grande número de assinatura, com certeza vai ajudar. Mas quando eu me refiro a uma audiência com o presidente, justamente porque esse baixo assinado. Sim. Como foi levantado aqui. Tá bom, pessoal? Eu, então, agradeço a todos. Eu dou por encerrada essa presença. Desculpa. Me dá um segundo. Não, agora que eu me manifestei na tribuna quanto ao problema de não chegar à residência deste aluno, essa senhora é filha do falecido Virgílio Montebello. Eram dois irmãos que moravam muito próximos, o senhor deve conhecer. Então, a reclamante é filha do falecido Virgílio Montebello. É no final da estrada do Bom Retiro, né? Então, eu sei, inclusive, o secretário de Obras conversou comigo há cerca de 20 dias, me ligou e disse que o senhor pediu, porque eu tenho familiares que têm terras no caminho do Bom Retiro, para que nós realizássemos a retirada de algumas árvores de eucaliptos, e já está determinado que sim, e que ele estaria fazendo a manutenção, porque sabe da dificuldade que essa estrada hoje apresenta para os usuários. Também sei que nós conversamos numa quarta-feira, quando foi naquele final de semana, houve uma enxurrada aí que semi-destruiu um grande número de estradas, bueiros e redes de esgoto. Com certeza ele deve estar ocupado com isso hoje e ficou para um segundo plano. O que eu quero que o senhor salte a ele, que certamente não há necessidade de fazer tudo o que estava previsto de imediato agora, mas que, especificamente resolvendo aquele problema, que deve ser um trecho pequeno, ele já normaliza a situação para que este aluno possa realmente embarcar e desembarcar como acontecia normalmente antes dessa situação da estrada estar nesse estado. Obrigado, presidente. Eu vou levar isso, nobre vereador, com certeza, conversando com ele amanhã de manhã cedo. Eu também agradeço aos vereadores por terem deixado usar a palavra aqui nesse momento após o encerramento das considerações finais, mas eu tudo gosto de fazer umas colocações para a gente ficar atento para o bom andamento dos trabalhos e considerando que a gente trabalha na prefeitura e a gente vai tentar fazer o melhor para atender a todos. Então eu dou por encerrada a presente sessão ordinária, marcando a próxima para dia 18 de fevereiro, no horário regimental. Um abraço a todos, uma boa semana e muito obrigado. De verão? Com certeza.